Queridos, abram as suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo de número 9. Nós vamos ler do versículo de número 23 até o versículo de número 26. Jeremias capítulo 9, 25 a 26, e diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas na carne, o povo do Egito, de Judá, de Edom, os filhos de Amon, de Moabe, e todos os que cortam cabelo nas têmporas e vivem no deserto, porque todas estas nações e toda a casa de Israel são incircuncisos de coração. Amém, queridos? Muito bem. Esse capítulo de número 9, o profeta Jeremias, é um capítulo que nos chama muito a atenção, porque o profeta Jeremias aqui está demonstrando uma preocupação muito grande com o povo de Deus. A gente sabe que o profeta Jeremias, ele profetizou ali em Jerusalém, mostrando o pecado do povo, a distância do povo de Deus, e ao mesmo tempo mostrando também o juízo de Deus sobre aquele povo que estava distante dele, a condenação do povo. E quando Jeremias começa a olhar aquela situação em que o povo se encontrava, e começa a enxergar que todo aquele povo, o povo de Deus, estava condenado, ele se entristece, e ele se preocupa com esse povo. Eu acho que isso é uma coisa muito comum, quando nós temos alguém que nós cuidamos, nós amamos, alguém que nós nos consideramos como que responsáveis, muitas vezes até chamados pelo Senhor, para ter uma responsabilidade sobre pessoas, e que essas pessoas começam a não dar ouvidos a nós, que temos a responsabilidade, e começam a dar ouvidos a outras pessoas, das quais fazem com que essas pessoas se distanciem de nós. E era isso que estava acontecendo, porque o povo de Israel foi um povo escolhido por Deus, foi um povo que teve um cuidado especial do Senhor sobre ele, um olhar especial do Senhor sobre ele, um povo que Deus havia em diversas oportunidades tirado de situações difíceis e colocado em situações favoráveis durante a história de Israel. E o que estava acontecendo ali? Estava acontecendo um povo que vivia no adultério espiritual. O adultério espiritual é quando o povo começa a crer em outros deuses e deixar o verdadeiro Deus de lado. Estava vendo ali, era uma traição, era um povo mentiroso, era um povo malicioso, um povo que se sentia fortalecido na terra, porque muitos deles tinham riquezas, muitos deles tinham poder, muitos deles tinham status dentro da religiosidade de Israel ali em Jerusalém, principalmente aqueles que falavam em nome do Senhor e na verdade não falavam, eram falsos profetas,
que enganavam o rei, enganavam o povo, que deveriam permanecer da forma como estavam, porque nada iria acontecer àquele povo. Apesar de que Deus estivesse avisando e mostrando o erro e aquilo que ia acontecer, e o povo permanecia cego nos seus caminhos. E Jeremias então olha para toda aquela situação, e eu vejo nesse capítulo 9 uma demonstração de amor e de cuidado muito grande de Jeremias com aquele povo. Se nós formos olhar aí o versículo de números 1 e 2 do capítulo 9 de Jeremias, vai mostrar o quanto Jeremias estava triste. Aqui diz o seguinte: quem dera a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Quem me dera eu estivesse no deserto, um abrigo para viajantes. Então deixaria o meu povo e me afastaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Ora, o que a gente vê aqui é um lamento de Jeremias. Ele queria estar como se tivesse a sua cabeça toda que fosse água e seus olhos pudessem lacrimejar aquela água que estava ali, lamentando a situação de Israel. Ele queria chorar por Israel, pela situação daquele povo. E ao mesmo tempo não apenas chorar por aquele povo, mas também, irmãos, ele queria como se ele dissesse assim: eu quero ficar distante. Eu quero ficar distante para não ver o sofrimento, para não ver as consequências daquilo que vai acontecer por uma escolha errada desse povo. Ele quer se afastar para não ver. E isso, portanto, nos chama a atenção, e eu quero que vocês também pensem sobre isso. Porque Jeremias está olhando para o povo de Deus. Mas se nós olharmos não apenas para o povo de Deus, que faz parte, a igreja de Jesus, que é o povo de Deus, mas olharmos para a sociedade onde nós estamos inseridos, onde a igreja do Senhor Jesus está plantada para ser testemunha, assim como ele escolheu o povo de Israel, nós temos a igreja para testemunhar de Jesus a um povo, a uma sociedade que está não muito distante daquilo que a gente está vendo no lamento de Jeremias. E o que a gente precisa olhar é que atitude nós precisamos tomar diante desse povo, porque Jeremias não ficou calado. Qual é a atitude comportamental em relação a uma situação como essa? E eu vejo aqui, irmãos, se nós realmente nos dedicarmos a olhar o povo, assim como Jeremias se dedicou, nós temos aí duas respostas para nós enquanto pessoas, enquanto servos do Senhor. Ou nós nos identificamos com Isaías, por exemplo, que estava ali no capítulo 6 de Isaías, quando ele entra no templo, ele vê ali o Senhor, inunda o templo, e os anjos cantando santo, santo, santo. Ele olha para a presença do Senhor, para a glória do Senhor, e ele se olha e ele diz assim, diante do olhar do Senhor, ele era um homem puro no meio de um povo de impuros lábios. Talvez seja uma dessas nossas respostas, quando nós olhamos para o povo de Deus, quando nós olhamos para a sociedade da qual nós estamos inseridos. E nós nos identificarmos também como pecadores. Por maior que seja a nossa caminhada cristã, no sentido de um processo de santificação da nossa vida, mas nós ainda temos uma longa estrada para tirar resíduos do nosso coração que ainda se mantêm ali, que precisam ser purificados pelo Senhor.
Ou então nós temos uma segunda resposta, ou nós nos amoldamos, esse povo. Não foi o caso de Jeremias. Mas ou nós nos identificamos e, portanto, tomamos uma atitude, porque quando Deus chama Isaías, ele diz: eis-me aqui, Senhor, e assim Jeremias tomou uma atitude naquele povo. Ou então nós nos amoldamos, ou seja, tomamos a forma, né? E a gente se cala, porque o apóstolo Paulo diz que a gente não deve se amoldar a este mundo, mas transformar, né, a nossa mente, ali no capítulo 12 de Romanos. Não é isso? Qual seria a atitude de vocês diante desse processo? Jeremias aqui, ele decide levar a sério a sua missão. Qual era a missão de Jeremias? Era um profeta, ele tinha que falar o que Deus mandava ele falar. Mesmo que aquilo que ele fosse fazer ou falar fosse contrariar as pessoas, contrariar o poder político e religioso, os reis, os sacerdotes, os falsos profetas que existiam ali naquela época, mas ele levou a sério a sua missão de falar aquilo que Deus mandou ele falar. Isso nos leva a refletir qual é o nosso papel diante de uma situação como essa, diante do povo da igreja, diante da sociedade que nós vivemos. A pergunta é: para que nós somos chamados, o que eu estou fazendo aqui? O que eu faço aqui nessa igreja? Qual é a minha parte dessa igreja? Qual é a minha participação na igreja do Senhor? Qual é a minha missão dentro da igreja? Porque eu preciso cumprir com essa missão. O que a gente precisa refletir, irmãos, é a importância de nós sermos honestos, sinceros, a responsabilidade que nós temos diante de uma sociedade que é falsa, mentirosa, pecadora, idólatra. E a gente então valorizar aquilo que é importante para nós, porque o que é importante para nós é a honestidade. A importância para nós é a santidade, é uma condução de vida moral, dentro do contexto ético que a palavra de Deus nos ensina, né? Se a gente for olhar para a falsidade da qual muitas vezes nós vivemos, no meio de pessoas, do engano e da falsidade dessas pessoas, nós vamos ver que esta falsidade, contrária à honestidade, contrária à sinceridade de uma vida com Deus, são coisas que corroem a sociedade que vivemos, mas corroem o povo de Deus. Quando o povo não leva a sério a sua responsabilidade enquanto cristão, né, está corroendo o povo de Deus. E vejam que Jeremias está falando aqui do povo de Deus, ele não está falando do povo lá de fora, está falando do povo de Deus. E que o resultado da falsidade deles, da mentira deles, da idolatria deles, foi exatamente que eles foram ao exílio da Babilônia, consequência, né, de tudo aquilo que eles fizeram. Então, qual é a nossa contribuição para uma sociedade mais verdadeira, mais autêntica, mais honesta, para que nós possamos viver de uma forma mais pacífica? E eu quero olhar para esse texto que nós lemos em Jeremias capítulo 9, a partir do versículo 23, né, que a gente vai entender aquilo que o Senhor está mandando fazer. A gente precisa entender que nós somos chamados para sermos sal e luz, não é isso? Jesus disse que é sal e luz. A igreja do Senhor Jesus é sal e luz. Isso significa dizer que nós não podemos tomar a forma do mundo e ao mesmo tempo nós precisamos mostrar qual é o caminho verdadeiro
para que as pessoas possam ter uma sociedade sadia, pacífica, um povo de Deus que viva em harmonia com as pessoas, com o próprio Deus. E a primeira coisa que o Senhor coloca aqui através de Jeremias, dentro desse contexto, irmãos, é que nós precisamos entender que o orgulho é fútil, a futilidade do orgulho. A gente estava diante, aliás, aqui Jeremias está diante de um povo que não conhecia Deus, mas era um povo considerado forte. Ele era um povo considerado forte, era um povo que tinha vitórias, que tinha outros ganhos na vida, mas era um povo que estava se gabando de ser sábio. Diz aqui no versículo número 23, que o Senhor diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, o rico na sua riqueza. É interessante, irmãos, quanto nós nos aproximamos tanto disso, quanto nós estamos tão próximos. Todas as vitórias que nós conseguimos na vida, nós imputamos a quem? A nós. Ao tempo que nós nos dedicamos para conquistar aquela vitória, aos sacrifícios, muitas vezes, que nós tivemos que passar para conquistar alguma coisa, não é? Às vezes somos bem-sucedidos nos estudos, às vezes somos bem-sucedidos no nosso trabalho, às vezes somos bem-sucedidos no meio em que nós vivemos, entre os amigos, nos destacamos, e nós vamos dizer: não, foi porque eu conquistei tudo isso, eu conquistei o meu espaço, foi através do meu esforço, eu galguei passo a passo para ter o que eu tenho hoje. É orgulho. Quando nós passamos a olhar para dentro de nós e a colocar toda a vitória que nós conquistamos, eu estou falando do povo de Deus, nós estamos sendo orgulhosos de nós mesmos. Nós estamos deixando de colocar a responsabilidade de tudo aquilo que nós conquistamos em Deus, porque se nós conquistamos, é claro que tem o nosso esforço, é claro que tem o nosso trabalho, é claro que tem tudo aquilo que nós realizamos, mas nós só conquistamos porque Deus concedeu, Deus permitiu que nós conquistássemos. Foi Ele que abriu as portas. E se nós olhamos para nós e nós não olhamos para Deus, nós estamos elegendo a nós. E quando vêm as tribulações, quando vêm as dificuldades da vida, as pessoas se firmam no seu dinheiro, na sua sabedoria, na sua força, para tentar superar lutas e dificuldades. Irmãos, e a Bíblia é sábia em nos mostrar que isso não resolve. A própria palavra de Deus diz aqui, no versículo número 24, no final ele diz que o Senhor é misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada. Ele é juízo, justiça na terra, Ele é misericórdia. Tudo aquilo que acontece tem a mão de Deus. Nós não podemos olhar para tudo aquilo que nós temos e somos sem dar crédito ao Senhor em tudo isso. É a primeira coisa que o Senhor tenta mostrar àquele povo, a futilidade deles estarem se orgulhando das suas conquistas. É claro que a gente se alegra, não é? Eu vejo meu neto,
quando ele conquista um campeonato, né? Ele joga futebol, é goleiro do time do colégio dele, conquista a alegria, né? A alegria dele, o sorriso dele, a medalha no peito. Quem não se alegra? Mas nós temos que dar glória, crédito ao Senhor que nos concedeu aquela vitória, né? Nós temos que dar crédito a Ele. Aquele povo estava longe, irmãos, de compreender que o verdadeiro significado da vida não é naquilo que nós temos e somos, no orgulho daquilo que nós temos e somos, mas muito mais na possibilidade de nós termos uma intimidade e um conhecimento maior com Deus, daquele que prover o patrimônio. Não é a sabedoria, não é a força, não é a riqueza, mas é no poder de Deus que nós conquistamos, nós superamos, que nós conseguimos superar todas as coisas na nossa vida, né? Então a primeira coisa que nós precisamos entender desse contexto é a gente poder falar isso para as pessoas, não se calar diante das pessoas, não se gabar diante das pessoas, mas mostrar, testemunhando que Deus nos concedeu, Deus nos conduziu, ser testemunhas da ação de Deus na vida de cada um de nós. E é ali que Jeremias estava falando sobre isso para o povo. Tem um texto que está no livro de Provérbios, capítulo 16, se vocês me acompanharem. Provérbios capítulo 16, versículos de 1 a 10, diz assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. E os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor. Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Amém, queridos? Veja então que vamos simplesmente olhar para o Senhor e glorificar o nome de Deus em tudo aquilo que nós temos, somos e conquistamos. Porque nada daquilo que temos, somos ou conquistamos foi nós que fizemos, mas foi o Senhor quem nos deu. Então, esse é o primeiro aspecto. A segunda coisa que a gente enxerga nesse texto aqui é que a verdadeira sabedoria está no conhecimento de Deus. Se você tem que se gloriar, diz o texto aqui, se glorie em quê? Em conhecer a Deus. E muitas vezes, irmãos, a gente passa muito ao largo desse conhecimento. Conhecer a Deus é algo que demora tempo, não é algo que é uma coisa instantânea, imediata. É algo que demanda uma caminhada longa com Deus. É algo que demanda um estudo aprofundado da mente de Deus, e a gente só pode conhecer a mente de Deus através da sua palavra. Não há outra forma de conhecer a mente de Deus se não for através da sua palavra. E só há uma forma de ter intimidade com o Senhor, é quando nós realmente estamos andando com o Senhor e nós conversamos com Ele na nossa intimidade todos os dias, através da oração,
nós conversamos com o nosso Deus. O texto diz que se nós tivermos que nos gloriar, versículo 24, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor, e saber que eu sou o Senhor. Me conhecer. À medida que a gente começa a caminhar com Deus, a gente vai percebendo como Deus é minucioso no cuidado com a gente, no nosso andar. Se a gente puder refletir, irmãos, a gente acorda de manhã cedo, chega à noite em casa, e esse tempo que a gente passou, todos os momentos, tudo aquilo que a gente pôde usufruir, os livramentos que Deus nos concede durante todos os dias, e muitas vezes a gente não está dando crédito ao Senhor, porque não percebe ali, e quando a gente começa a andar com o Senhor, a gente percebe a mão de Deus em todas as coisas, o nosso cuidado, para que nada nos aconteça. Então nós precisamos conhecer a Deus. Conhecer a Deus é ter intimidade. Essa palavra, conhecer da palavra de Deus, significa ter uma intimidade com o Senhor, uma intimidade profunda com o Senhor, porque é nesse conhecimento de Deus é que nós conquistamos a vida eterna. O apóstolo João disse que a vida eterna é esta, que venhamos a conhecer o Senhor e a seu Filho. Não é isso? Conhecer ao Senhor, ter intimidade com Deus. Então a segunda coisa que nos coloca, e nós podemos conhecer a Deus de duas maneiras. A primeira maneira é da forma intelectual. Como é que nós conhecemos a Deus intelectualmente? Através da leitura da palavra, né? A gente começa a conhecer os atributos de Deus. Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é justiça, Deus é juízo, né? A gente começa a conhecer a Deus através da sua revelação, Ele se revela a nós através da sua palavra. Não é aquela leitura superficial. Às vezes eu pergunto aqui, quem leu a Bíblia hoje? Aí tem 50 pessoas, duas levantam a mão, ei! Aquela leitura, irmão, superficial, a gente lê, diz assim, né? Para a gente não ter aquele sentimento de culpa que não leu a palavra de Deus, não é? A gente precisa ler refletindo sobre ela. O que é que o Senhor está querendo falar comigo nesse texto? Quando eu começo a refletir, eu começo a perceber que Deus está falando alguma coisa. Eu começo então a perceber qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é a vontade de Deus para todo o seu povo. Conhecer a mente de Deus. Então tem essa forma, é a forma intelectual que nós conhecemos a Deus. Mas nós temos também a forma relacional, nós nos relacionarmos com Deus. É aquilo que eu digo, andar com Deus todos os dias, todos os minutos. Em que momento do dia você se lembra de Deus? Porque às vezes nós passamos o dia todo ocupados com nossas atividades seculares, né? E a gente só se lembra de Deus muitas vezes no final do dia, quando lembra. Ou então quando vai dormir, na hora de deitar, senta na cama, vai orar. Ali me lembra de Deus. Não é relacional isso, é pontual. Relacional é essa experiência, é você sentir o amor de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus derramada sobre a sua vida. E o resultado de tudo isso é a intimidade com Deus, que nos fortalece na fé e nos dá perseverança da nossa caminhada cristã. Nos dá sabedoria na condução da sua vida pessoal, comunitária, como nós devemos nos relacionar com as pessoas. Conduz as pessoas a uma verdadeira adoração, é isso? Diante da presença de Deus. No livro de Romanos, capítulo 11,
versículos 33 a 36, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A mente de Deus, o pensamento de Deus está muito além do nosso, não é isso, profeta Isaías? E nós precisamos, portanto, mergulhar, não apenas na leitura da sua palavra, mas nós precisamos mergulhar no relacionamento profundo com Deus. Filipenses capítulo 1, versículos 9 a 11 diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor do nosso Deus. Como chegar a esse conhecimento? Não há outro caminho senão, queridos, por meio de Jesus Cristo. Nós só podemos chegar a Deus por meio de Cristo, não há outro caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho. Para se chegar a Deus somente por meio da pessoa de Jesus Cristo. A gente, quando olha para o salmista, Salmo número 139, a gente vai perceber o quanto é importante a gente buscar o Senhor, como Deus está presente na nossa vida. Nos versículos 5 e 6 do Salmo número 139, diz o salmista: tu me cercas por trás, pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Se não for por meio de Jesus Cristo, irmãos, nós jamais conseguiremos alcançar, a entender a pessoa de Deus, a enxergar a pessoa de Deus e a ação do Senhor na nossa vida. O salmista olha e diz assim: é grandioso demais, é maravilhoso demais, não está ao meu alcance, não está ao nosso alcance, Deus. A gente só pode alcançar por meio de Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador, somente através dele a gente pode termos esse conhecimento íntimo do Senhor. E eu quero encerrar com uma última colocação que o Senhor diz aqui através de Jeremias. É a questão da circuncisão do coração. Ele vai dizer, versículos 25 e 26, ele vai dizer: eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas na carne. Veja a diferença que ele está fazendo aqui. O povo do Egito, o povo de Judá, de Edom, os filhos de Amon, de Moabe, todos os que cortam o cabelo nas têmporas, porque era proibido naquela época cortar o cabelo aqui, e vivem no deserto, porque todas essas nações e toda a casa de Israel são incircuncisos de coração. O que está falando aqui é a circuncisão do coração. É aqueles que precisam ainda tirar na carne aquilo que impede essa intimidade com Deus, uma vida de intimidade com Deus. Circuncidar o coração. A gente pode se gloriar que é cristão, pode se gloriar que nós somos salvos em Cristo, mas nós não podemos nos gloriar que não somos pecadores. Todos nós somos, que todos nós precisamos
olhar para dentro de nós, identificar aquilo que ainda nos atrapalha numa relação de intimidade com Deus, porque o pecado nos afasta do Senhor. Aqui nós temos um povo que vivia afastado de Deus pelo pecado. Nós vimos esses pecados. E o Senhor diz assim: precisam se circuncidar. Mas circuncidar o quê? O coração. Onde está a nossa vontade? Onde estão os nossos sentimentos? Onde nós promovemos muitas vezes decisões erradas na nossa vida. Nós precisamos nos guiar de acordo com a vontade de Deus. E quando nós buscamos intimidade com Deus, fica fácil a gente perceber os caminhos tortuosos que muitas vezes nós ainda estamos a andar. E que precisamos aplanar esses caminhos para podermos ter uma vida de paz e de tranquilidade na presença de Deus. Amém, queridos? Ezequiel 36, versículos 25 e 27. Então aspergirei água pura sobre vocês, vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. É isso que nós precisamos fazer. Cheio do Espírito, circuncidando o nosso coração, buscando uma intimidade maior com Deus e vivendo de acordo com a sua vontade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?